nós começamos este programa falando, claro, do Atlético de técnico novo. Vamos receber Vinícius Andrade. É isso, tá aí então, finalmente, hein, Vinícius? Eu me lembro, né, só pra gente fazer uma retrospectiva dessa história toda. Coloca o Cuca no ar aí pra mim, tem uma imagem linda do Cuca pra colocar aí. Acho que tem uma imagem dele no Twitter. Por que isso? Porque na sexta-feira a gente vem ao longo desses últimos dias, obviamente, né? Desde que, aliás, o Atlético deixou a companhia aí do Milito, tá aqui o Cuca, novo técnico do Atlético, já tá na live aí para quem tá acompanhando pelo youtube.com/o tempo, tá aí então o Cuca. A gente vem conversando com o Cuca desde que terminou o Campeonato Brasileiro, quando a gente dizia que o Tite seria o primeiro procurado, né? Que o Luiz Castro depois acabou entrando nessa história, porque o Tite falou que não queria continuar na Europa. A gente continuou reforçando isso sempre, porque a gente também tinha o contato direto com o Tite. Na sexta-feira, antes de entrar para o programa, exatamente às 14 horas e 53 minutos, eu cheguei a falar com o Cuca. Vou pedir até para o Pedro entrar, que o Pedro vai falar também do Cuca. Então, Pedro Abílio, obviamente, nosso querido narrador de Atlético. Eu me lembro que eu falei com ele, era 3 horas e 45 minutos, para ser mais específica, e o Cuca falou, nada, não me procuraram. Ou seja, na sexta-feira. Isso foi muito rápido, porque no sábado a gente já conversou com a possível, ou seja, com a proposta já do Atlético pelo Cuca, né, a proposta que ele recebeu, e ali foram acertados os últimos detalhes, mas ao longo desse período todo, até a última sexta-feira, o Atlético realmente não tinha feito contato com o Cuca, porque tanto a diretoria do Atlético dizia, não, é um grande treinador, nós sabemos da história que ele tem e tal, e da mesma forma o Cuca dizia, não fui procurado. Então são essas verdades que a gente sempre trouxe por aqui, né, Vini? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Dimara, Pedro, pessoal que nos acompanha. Eu estava ansioso já para chegar aqui no dia que o Atlético tivesse o treinador, né? Enfim, anunciou o técnico. E, Dimara, o Atlético nunca descartou o Cuca. Nunca. A verdade é que realmente não tinha entrado em contato, mas o que a gente falava aqui ao longo desse período todo, se o telefone do Cuca tocar, ele topa. Era o que a gente sabia. E o Cuca, ele sempre foi muito franco e sincero com a gente. Ele falava, o Atlético não procurou, mas deixava entender que se procurar, eu tô na área. E não tinha aquele orgulho de que, como eu não fui o primeiro, nem o segundo da lista, eu vou fazer jogo duro. Não. Cuca está muito afim de fazer um novo trabalho, de escrever uma nova história pelo Atlético, que já é muito vencedora. E aí, como o Atlético se viu sem muitas saídas, o plano A não deu certo, o plano B também não, chegou no Tite, o Tite não quis abrir negociação, com o Luiz Castro foi uma negociação longa que caminhava para um desfecho positivo, no fim das contas não deu negócio. E aí o Atlético sondou outros nomes, a gente falou aqui do Matias Almeida, o técnico argentino que trabalha na Grécia. Aliás, Vinícius, deixa eu só passar a enquete que está lá para o pessoal que está no youtube.com/o tempo, a gente quer saber a sua opinião e a pergunta é a seguinte, você confia que o Cuca fará trabalho de longo prazo no Atlético? Por que a gente está perguntando isso? Porque tanto a diretoria do Atlético ou os dirigentes da SAF, os donos do Atlético, eles falam muito desse trabalho a longo prazo. O contrato do Cuca é de 2 anos, né, até o final de 2026, e o Cuca também fala em fazer um trabalho longo no Atlético, ou seja, isso é um sonho de todo mundo. E você confia que isso pode acontecer? Então tá lá no YouTube, responde lá pra gente, youtube.com/o tempo, sim ou não, se você confia nisso. E sobre o Matias, o treinador que a gente falou aqui na sexta-feira, eu tive chance de conversar com a SAF Atlético, né, com os dirigentes da SAF Atlético, e logo depois que a gente anunciou aqui, eles realmente também foram muito sinceros. Ele fazia parte da primeira lista do Atlético, ou seja, ele foi um dos primeiros a serem procurados, né? Lógico que houve uma negociação que foi se arrastando aí há algum tempo. Ele realmente, o plano B do Atlético era ele, não era, né, nenhum outro que a gente achou, e muito menos o Cuca. O
plano B do Atlético era mesmo ele. A questão dele estar muito bem na Europa dificultou contrato longo com a EK. Contrato longo com a EK, exatamente, da Grécia, mas era um treinador que realmente ele era o plano B do Atlético, foi o que a gente trouxe aqui, confirmado então pela SAF do Atlético. Depois o pessoal, quando o Cuca fosse apresentado e houver tudo aquilo, eu acho que o Atlético vai explicar direitinho como é que ocorreu toda essa história, né? Alguns nomes o Atlético, a gente apurou, o Atlético já descartava. Renato Gaúcho, por exemplo, o Atlético nunca teve interesse, mas toda vez que a gente perguntava do Cuca, a resposta era, está no radar, é o nome que tem prestígio, é um dos maiores treinadores da história do Atlético. E aí, como o Atlético viu que a negociação com os outros, que eram ali na prateleira de cima, pelo menos na lista de prioridades do Atlético, não ia avançar, vamos no Cuca, que a gente sabe que não vai se estender a negociação, tanto que foi muito rápido, o Atlético negociou rapidamente, anunciou ontem já oficialmente. Então, Cuca, 2 anos de contrato, ele chega com os auxiliares Cuquinha, que todos conhecem, né? Trabalhou também com o Cuca nas outras passagens dele, e agora também com o Daniel Cerqueira, ele que já foi auxiliar do Cuca em outras passagens, mas no Atlético será a primeira vez. Daniel Cerqueira, então, chega também com ele. Aliás, isso é uma outra característica que interessa muito, né? Porque quando às vezes você quer trazer um treinador desse, vamos lá, o Matias mesmo estava lá na Grécia, o cara ia querer vir não estou dizendo que viria assim, estou dando de exemplo de uma possibilidade. Talvez viesse aí com 6, 8, sei lá quantas pessoas, que normalmente esse pessoal que vem de fora, eles precisam trazer gente deles mesmo, até pelo diálogo ali, né? A dificuldade da língua, o tipo de coisa que eles passam e tudo mais, é necessário talvez um pessoal maior. Mas no caso do Cuca vem realmente mais enxuto dentro daquilo que se imaginava que seria. Pedro Abílio está aqui porque o Pedro Abílio, além de acompanhar muito bem, né, o Cuca no Atlético, principalmente essa passagem vitoriosa dele também em 21. Por que a gente ressalta muito a passagem de 21? Porque a 21 foi a conquista de tudo, né? Ficou faltando ali a Libertadores, que eles estão buscando até hoje, que está meio que aquele negócio fica, né, aquele fantasminha na cabeça do Atlético. E aí eu queria e você acompanha muito de perto também todas essas negociações, todos esses nomes, as nossas conversas diárias com vários treinadores. A gente conversou muito com o Tite também sobre isso. O Tite realmente tem esse sonho de ir para a Europa, mas pode até ser que ele acabe acertando como equipe brasileira, porque ir para a Europa hoje é um sonho, né? Enfim. Mas você acompanhou tudo de perto? Que análise você faz, até para ajudar o pessoal que está lá na youtube.com/otempo para responder a nossa enquete, que análise você faz dessa chegada do Cuca, ou de tudo como funcionou essa negociação, né? Vamos dizer aí um pouco demorada para quem precisava de ser muito rápido, né? A questão do Cuca vai dinimir um pouquinho isso aí, porque ele chega para um clube que ele conhece, tem muitos jogadores aqui da época dele, né? A própria diretoria e tudo mais, mas de qualquer forma foi uma demora, né? Foi sim, Di. Boa tarde para você, para o Vini, para todo mundo que acompanha o Tempo Esportes nessa segunda-feira, uma boa semana para todo mundo. Tem muitos pontos para a gente analisar nessa negociação. Sim. O primeiro deles é a demora com que o Atlético tem o acerto com o novo treinador, mas antes dessa demora, tem um fator que incomoda nas últimas janelas em que o Atlético precisou de mudança no comando técnico. O Atlético tem tomado muitos nãos. O que é que isso significa? É uma pergunta que a gente precisa fazer para a SAF do clube. Afinal de contas, o Atlético tem hoje o Centro de Informações, o SIGA, sim, que trabalha diretamente com os números, com a análise dos dados, para tentar identificar o melhor nome ou os melhores nomes. Nas últimas vezes em que o Atlético foi atrás de alternativas para serem os treinadores, o clube não conseguiu fechar com o plano A em nenhuma delas. O Turco não era plano A. Não. O Kudê, talvez, mas foi numa emergência tremenda também. Mas o Cuca, em 2022, já não era plano A. Não. E o Atlético teve... O Milito também não foi, né? Exato. O Milito era o técnico do Botafogo. Era quem disputou com ele, era o que foi embora agora. Ele era Jorge. O primeiro. O Milito veio depois do Filipão, né? Foi... Sim. Se a gente o Filipão também não foi o primeiro. Né?
Eu me lembro até da entrevista do Luiz Felipe quando ele chegou. Acho que ele não foi o primeiro, não. Depois a gente vai recuperar isso aí, mas eu acho que não. O Filipão já não queria mais ser treinador, né? Ele estava lá no Atlético. Foi até uma surpresa pra gente, porque ele já tinha tido ele já tinha sido homenageado pela Sul-Americana, né? Parecia ali um final da história, né? E isso tem, de certa forma, incomodado, porque é colocação da marca no mercado. Isso. O Atlético hoje se coloca como uma das marcas postulantes a serem aí das principais do futebol brasileiro. Só que o Atlético hoje não tem estrutura financeira ou organização financeira suficiente para se colocar como tal. O Atlético não vai brigar pelos principais treinadores do mercado mais. Não vai. Você acha que principalmente não briga? Não briga. Principalmente porque nos últimos anos, com exceção talvez a 2021, montou elencos mais modestos, ajustou a espinha dorsal que deu certo em 2021. Tanto que, a gente vai falar daqui a pouco, o Cuca vai reencontrar um monte de gente no Galo. Sim. Não só pelas suas múltiplas passagens, né, mas porque ele também está chegando num ambiente que mudou pouco de uns anos para cá. E é até uma das premissas, né? Fazer contratações pontuais. O Atlético sabe, hoje, através da direção da SAF, que ainda tem uma montanha para ser destruída, que é a questão das dívidas. Beleza, posto isso, eu vejo hoje essa alternativa de plano B, plano C, plano D. Um treinador não tem nada a ver com o outro. E isso é muito culpa dos clubes e muito culpa também dos treinadores. Então a gente vai pegar estilos de jogo completamente diferentes, que os jogadores precisam se adaptar e nem sempre vai dar certo a longo prazo. Então, já respondendo a enquete, eu não confio por vários fatores que vai existir agora um trabalho de longo prazo. Gostaria muito que isso acontecesse, mas não vejo no Atlético de hoje, 30 de dezembro de 2024, nem no Alex Estiva, o Cuca de 30 de dezembro de 2024, pelo histórico dos dois, uma confiança para que esse trabalho vá pelo menos até o fim de 2025. Se for até o fim do ano que vem, eu vou ficar surpreso, Dilmar. Por quê? O Cuca já disse ao Atlético que não queria mais em um momento, em 2021. Ele tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, só perdeu a Libertadores, tinha o grupo, de certa forma, na mão e disse, vou cuidar da família, não quero mais agora. Ele foi cuidar dos problemas pessoais e tal, mas meses depois ele volta. Ele também não deu continuidade no bom trabalho, finalista de Libertadores, que ele teve com o Santos, optando por cuidar de questões pessoais. O Cuca sai em 2013 aceitando uma proposta da China, né? E foi da China mesmo? Foi, né? Foi da China. Quando você está falando do Mundial de Clubes, né? Saiu, E os jogadores até hoje têm como um certo tabu falar da saída do Cuca por o impacto que teve no vestiário às vésperas daquele Mundial de Clubes. Então, assim, hoje eu não sei qual é o caminho que o Atlético pretende, o que o Atlético espera do estilo de jogo do Cuca e o que é que o Cuca espera de montagem de elenco para ele. Eu vejo coisas muito desconexas. Se o Atlético prefere trabalhar em silêncio, eu vou trabalhar com a dúvida. E você, Vini, você também acompanhou de perto, acho que você acompanhou mais essa passagem de 21 mesmo, né? Assim, de trabalho efetivo do Cuca, você chegou a trabalhar ali, trabalhando sim, né? E sem trabalho é ótimo, né? Quando você ainda não era jornalista, você 2013, acompanhou... eu era estudante ainda. Ele ia lá para a arquibancada, gritava, a gente já estava trabalhando, já sei essa história toda. E ele ficava lá, né? Aplaudindo. Eu acho o seguinte, assim, pelo que o Atlético coloca em todas as situações e que me parece ser um DNA que o Cuca mesmo levou para o Atlético, né? Porque o Atlético passou a ser com o Cuca um time de toque de bola, né? Mais técnico, de mais referencial. Taticamente foi uma equipe que mudou muito nas mãos do Cuca, né? Aquela história que a gente falava que o Atlético só vencia na garra, né? Não sei o que. Com o Cuca ele mudou muito isso. Claro que continuou tendo a garra, a vontade, é uma equipe de massa, né? Isso é DNA. Mas o Cuca mudou, sim, a forma de jogar do Atlético e, assim, taticamente, para mim, ainda não passou no Atlético um treinador melhor que ele no que diz respeito à tática, a forma de jogar e tal. O que você pensa desse retorno? Então, o Atlético de 2013, o Atlético de 21, que são dois times muito vitoriosos sob o comando do Cuca,
tem estilos bem diferentes, né? O de 2013, um estilo mais vertical, de explorar muito a função ali do pivô, que era o Jô, para os jogadores de velocidade, o Bernard, Tardelli, e tinha um mágico no meio de campo, que era o Ronaldinho. Mas se a gente pega o de 21, já é um Atlético com mais toque de bola, com uma saída mais construída desde o goleiro. O Cuca soube aproveitar naquele momento um pouco do trabalho do Sampaoli, soube aproveitar o que tinha de positivo, que era essa construção com passes mais curtos, e introduziu, obviamente, e potencializou com o trabalho dele, que era a partir do meio de campo, muita velocidade e definir rápido as jogadas. Então, a escolha do Cuca, assim, o que me incomoda na diretoria foi a falta de convicção, porque se era o Cuca, por que não procurou desde o início, né? Então, essa questão de se vai ser a longo prazo ou não, vai muito da convicção da diretoria. O que vai mandar, o que vai nortear são os resultados. Não tem como. O que vai balizar se vai ser a longo prazo ou não são os resultados. Não tem dessa, mas é o treinador mais vitorioso da história do clube, tem que ter mais paciência. Não, se começar a ter resultados ruins, o desfecho é sempre o mesmo. Agora, a escolha dele eu acho que tem muito a ver também, porque o Atlético, como definiu tarde o treinador, ele também tem que agora correr contra o tempo para a contratação de jogadores. Depende do treinador. Precisa muito. O Atlético tem hoje um elenco desequilibrado com muitas lacunas. E o Cuca é muito bom nisso. Muito bom em mapear o mercado, em indicar jogadores, talvez que não estão tanto em alta, ele vai lá, busca um jogador, outro. E como o Atlético ainda não tem aquele cara, o CEO, o homem forte do futebol, tem o Vitor, que é o diretor de futebol, mas não tem o CEO, como era o Rodrigo Caetano, o Cuca pode ajudar muito nessa questão de mapear e de dar uma corrida contra o tempo para chegar logo nessas contratações. E você sabe uma outra coisa também que eu acho que pega pro lado do Cuca, no que diz respeito a que ele pode ter uma vantagem em cima das coisas? O Cuca é o tipo do treinador, e aí eu tô falando dele em outras equipes também, ele não chega e fala assim, não, eu preciso isso aí, lógico que ele fala dos reforços que ele precisa e tal, mas ele trabalha melhor, ele faz com que os jogadores, ele encaixa o esquema dele nos jogadores e não ao contrário. Coisas que a gente cobrou já de vários jogadores, né? De vários treinadores, né? Que eu falo, fulano joga pela esquerda, mas aqui comigo ele vai jogar. Mas comigo vai jogar. Ele tem essa concepção melhor, né? De azeitar melhor o time nessas condições. Mas vamos falar um pouquinho, o Pedro até falou sobre isso no início do comentário dele. Quem são aí os conhecidos, né? Que o Cuca vai reencontrar então no Atlético? A gente tem até uma materinha sobre isso, né? O pessoal vai colocar na tela pra gente. Quem que ele vai ter? Vamos lá, tem lá no nosso portal O Tempo, lá o tempo.com.br. Cuca pode reencontrar velhos conhecidos e campeões com ele em possível retorno ao Galo em 2025. Na verdade, ele já retornou. E 5 dos 11 jogadores considerados titulares do técnico responsável pela campanha vitoriosa do Atlético em 2021 seguem no clube. Quem são esses 11 jogadores então, Vini? Então, tem o Everson. Everson, goleiro, renovou o contrato. O Júnior Alonso, o Hulk, o Igor Rabelo, Zaratio, Alan Franco, Guilherme Arana. E tem também o Bernard, que aí é de 2013. Isso, aí. Fica muita expectativa, né, do Cuca recuperar o futebol do Bernard. Que não encontrou o posicionamento ideal com o Milito. Foi uma decepção esse retorno do Bernard até aqui. Mas existe muita esperança de como o Cuca irá aproveitar o Bernard para tentar tirar o melhor dele. Não é o mesmo de 2013, obviamente, mas o Cuca conhece muito bem o Bernard. Aliás, quando o Cuca chega, o Cuca tira o Bernard da posição de lateral, né? Sim, que ele foi colocado lá e tudo mais. A história do Bernard na Libertadores com o Cuca e tudo mais, foi parar lá no time de Sete Lagoas. Aí o Atlético traz ele de volta. É um Deus nos acuda. E esse que ele reencontra? Ele tem um embate logo na sua chegada para a segunda passagem em 2021 com o Hulk. Por não dá-lo os minutos que o Hulk achava que precisava naquele momento, eles conseguiram se entender através da intervenção do Rodrigo Caetano. Acho que vai ser um desafio e ele pode contar de repente com o Hulk, que passou a ser um aliado, porque não tem mais essa figura da experiência do Rodrigo Caetano, né? Como o Vini falou há pouco, vai lidar com um diretor um pouco mais jovem, que é o Vitor. E outro aspecto que chama atenção é o Alan Franco, né? Que o Cuca até
utilizou pouco e talvez não teria sido emprestado se não fosse as ideias de jogo que o Cuca tem. Mas acho que com a dinâmica que o Alan Franco mostrou e a evolução dele nos últimos anos na seleção do Equador e nas experiências que ele teve pós sua chegada ao Atlético e após essa convivência, né, com o Cuca, a ideia de que de repente ele faça parte, né? Porque o Vini falou de algumas características que o Alan Franco ajudou a desenvolver no Atlético ano passado, como essa dinâmica de transição ofensiva um pouco mais rápida, né? Não enrolar muito com a bola no pé, principalmente no meio-campo. Sempre foi uma característica do Cuca, um jogo um pouco mais vertical, né? Um jogo um pouco mais direto, e talvez seja uma peça importante nesse aspecto. Falando disso tudo e de velhos conhecidos, talvez ele pudesse se encontrar com um dos destaques da temporada no futebol brasileiro, o Savarino, que também se desentendeu com o treinador, acreditava que precisava de mais minutos, que podia ter mais minutos em campo, e acabou não acontecendo, e hoje é um dos destaques, né, do Botafogo, que acabou conquistando 2 títulos muito importantes na temporada de 2024. As relações pessoais, eu diria que são um ponto-chave aí no trabalho do Cuca. E um outro aspecto que eu acho que é importante a gente citar, Dimara, é o quanto parte da comunidade de torcedoras do Atlético se sentem incomodadas, né? Pelo fato de o Cuca nunca ter, de fato, esclarecido ou ter sido mais aberto ao diálogo sobre o caso em que ele foi acusado, condenado e posteriormente a Justiça da Suíça, por falta de provas, retirou a condenação naquele caso em que uma menor de idade foi assediada, foi estuprada por 3 homens num quarto de hotel, enquanto o Cuca, ainda jogador, fazia com outros companheiros uma excursão pela Europa quando jogador do Grêmio. Não é uma questão que diretamente ele vai precisar lidar agora, principalmente pelo caso já ter sido basicamente resolvido, juridicamente falando. Está no papel, ele pode trabalhar. Mas ainda incomoda a falta de debate sobre isso no futebol. A falta de posicionamento sobre isso no futebol. O Atlético tem muitos aliados do Cuca. Isso mostra que de 2020 para cá, quando essa nova diretoria assumiu de fato o futebol do clube, ele já está na 3ª passagem. Ou seja, tem muita gente ali que confia nele. Mas o Atlético vai precisar saber lidar com as opiniões contrárias. Eu, por exemplo, não me sinto satisfeito com as explicações que até hoje foram dadas e com a falta de debates, de falar sobre isso no meio do futebol. E tenho certeza que tem muitas atleticanas, de repente muitos atleticanos, que também se sentem incomodados com isso. Então eu acho que falta um pouquinho de diálogo ainda sobre o espaço, o lugar e o respeito às mulheres no futebol. Porque muitas delas ainda se sentem incomodadas com a presença do Cuca. E eu acho, Pedro, não falta isso só no futebol, não, né? É um problema social, né? Na verdade, falta na sociedade por um todo, né? O Atlético tem... Obviamente, os casos no futebol, eles foram aparecendo muito mais, mas na sociedade também, né? Porque nós, e aí eu tô falando nós que começamos lá atrás, né? Nós, mulheres que vimos de uma época em que era difícil até pra gente reconhecer que estava sofrendo, né? Ou um assédio, um tipo, claro. Até porque isso só veio a ser reconhecido como assédio, ou a palavra assédio veio uns 5, 6 anos para cá, dá para você imaginar tudo que a gente falava assim, gente, hoje aquilo ali era assédio, né? Então, assim, na verdade, nessa história do futebol, a gente ainda precisa discutir muito, a sociedade precisa discutir muito, né? Eu acho que nesse caso o contexto não deveria importar tanto, viu, Dias? Que nesse caso é um fato, é uma coisa que aconteceu e que as explicações sempre foram vazias. Ele até chegou a dar uma entrevista, né, já no Atlético Paranaense, né, quando ele estava, e aí ele chegou a explicar, e ele disse também, quando ele deu o tempo, né, que ele queria provar tudo, voltou à Suíça, fez tudo, o processo não seguiu, todo mundo sabe, porque a mulher em questão havia morrido, então não havia uma forma da sequência daquilo tudo, né?
E aí tem essa história, eu acho que estou com o Pedro, ela cabe uma discussão sempre, né? A gente só vai melhorar tudo que acontece no futebol, não só isso, mas uma série de situações que estão relacionadas ao futebol, e por isso que eu sempre digo que o futebol não é um ponto fora da curva, né? O futebol faz parte de uma sociedade e tudo mais. Acho que todos esses pontos, eles têm que ser discutidos, mas além de discutidos, e eu tenho acompanhado, né, evidentemente com a presença do Cuca e o anúncio do Cuca, eu acho que respeito é uma coisa que cabe em qualquer lugar, e principalmente respeito à opinião do outro. A quem é contrário, a quem é a favor, né, a quem fica em cima do muro, cada um tem sua opinião. Eu sou uma democrata, trabalho com democracia, acho que é isso, as opiniões são várias, o jornalismo traz para a gente, nessa escola que a gente tem, ou na carreira que a gente tem já de muitos anos, que a opinião ela tem que existir, seja de um lado, seja de outro. Lógico que hoje a gente tem muito mais em relação às redes sociais e tudo mais, mas eu acho que fundamental é o respeito. Né? A discussão cabe sempre, mas o respeito tem que estar em primeiro lugar. Né? O respeito ao que o outro pensa, ao que o outro faz e ao que o outro sente. Né? Seja lá na concepção que for da vida dele, aquilo que ele entende como vida, como história e o caminho que ele quer seguir. Né? Ninguém é obrigado a seguir o caminho que você determinou. A definição é de cada um. Né? E dentro de tudo isso, Vini, o que o Cuca traz com toda essa história? O que a gente tem mais em relação ao Cuca? A gente já falou sobre a questão da comissão técnica dele que pode vir, ele passa a interferir agora diretamente nas contratações que o Atlético deve fazer, né? E a gente viu que a SAF já está trabalhando nisso também, né? Rapidinho, tá, Dimar? Só sobre essa questão. Agora, as redes sociais, elas também tentam medir a atleticanidade, né, de acordo com a opinião do torcedor. Como se quem não é a favor da contratação do Cuca é menos atleticano do que quem é a favor da contratação dele. E não tem nada a ver com isso, né? De ser mais ou menos atleticano, são opiniões. E a gente tem que respeitar, como você falou. Assim como quem defende e é a favor da contratação do Cuca, não significa que a pessoa está compactuando com o que ele fez há tanto tempo. E assim também como quem é contra a contratação dele e se sente incomodado, é simplesmente por uma militância ou porque simplesmente quer causar alvoroço nas redes sociais. Então tem que entender o lado de cada um e respeitar estas opiniões que são, sim, divergentes. Sobre o Cuca, ele vai se apresentar junto com o elenco no dia 8, né, de janeiro. Aí o Atlético já se programa para fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos, viagem dia 15, tem um confronto contra o Cruzeiro, que é logo o primeiro jogo da temporada, no dia 18, ainda um torneio amistoso, mas também já se preparando por início do estadual. Deixa eu passar rapidinho aqui os números do Cuca, que chamam a atenção, né, desse histórico dele no Atlético. É a quarta passagem, mas a primeira temporada dele, ele chegou em 2011 para apagar um incêndio, livrou o Atlético do rebaixamento. O aproveitamento dele naquela oportunidade, 40%. Em 2012, que ele foi vice-campeão brasileiro com o Galo, 69% de aproveitamento. Em 2013, com o título da Libertadores, 59% de aproveitamento. O melhor aproveitamento dele pelo Galo foi em 2021, 71 jogos com 74% de aproveitamento. E o segundo pior aproveitamento, porque o pior foi em 2011, foi em 2022, na última passagem dele, 21 jogos apenas, com 44% de aproveitamento. É isso. E o Rubens Menin, né? Primeiro vou mostrar o recado que o Cuca mandou pro torcedor, né? Pedir pro pessoal colocar pra gente, já tá ok aí? O recado que o Cuca mandou pro torcedor, recado bastante rápido. E o Cuca aí falando, né? Obviamente, desse retorno ao Atlético. Tem aí já? Então vamos lá, Cuca. Alô, massa! Tô chegando. Feliz demais aí em poder estar junto novamente. Feliz 2025 para todos nós. Um abraço. Tá aí então o Cuca, né, se dizendo bastante feliz. Eu tive chance também de uma conversa muito rápida com ele ontem. Ele disse que estava muito feliz, a família bastante feliz com o AC. Também tive a chance de conversar com o pessoal da SAF.
também do Atlético, eles dizendo que estavam muito felizes com o acerto. Se sabe também que o Cuca tinha proposta dos Emirados Árabes, né? Por pouco também não vai Cuca nessa história, né? Aí eu queria ver o que ia acontecer. Né? Mas, na verdade, o Rubens Menin hoje também mandou um recado, foi isso, né? Foi. O Rubens Menin, a gente até falou, né? Tá sumido, tem que se posicionar mais, dar uma satisfação pra torcida, porque o torcedor pede isso, né? Transparência, ele quer saber o que os donos do Atlético estão pensando, projetando. Ele foi às redes sociais, gravou um vídeo falando que pro torcedor ficar em paz, porque vai ter sim investimento. O Atlético está se preparando para vir forte para a próxima temporada e, segundo ele, o Atlético optou por não vazar as negociações para que elas não sejam prejudicadas, mas certamente o Atlético agora vai mais firme no mercado para contratar esses jogadores, até pelo apoio, né, pela presença do Cuca. A gente entende, Mara? Temos a fala do Rubens Menin, vamos lá. Vamos ouvir. Saudações, massa atleticana. O ano de 2024 está acabando. Foi um ano de conquistas, momentos difíceis, aprendizados também. Sei que alguns de vocês devem ter frustrações, somente com os resultados finais. Eu também tenho. Eu sou tão fanático ou mais que vocês. Eu sou atleticano desde menino. Isso é uma vida, uma paixão. Mas por isso que eu estou mandando essa mensagem. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Vocês estão ansiosos por contratações. A gente acha que se a gente trabalhar em silêncio é melhor. O vazamento atrapalha muito as negociações. Mas vocês podem ter certeza que negociações virão. O novo comandante Cuca está aí, né? Vencedor, gosta do Atlético, conhece o Atlético, sabe trabalhar no Atlético. A gente espera que ele vá trazer muitos títulos para nós. Tá, então ele falando sobre o Cuca e tem uma outra parte que ele fala sobre os investimentos no futebol. Vamos ouvir a segunda parte do Menin. Em relação ao futebol, vocês podem ficar tranquilos. Qualquer venda de jogador vai ser integralmente investido no futebol. Futebol a gente vende, compra. Vamos investir os resultados das vendas de jogadores no futebol. Tranquilo. E, pessoal, o importante é o seguinte: futebol é desafio, não é fácil, mas a grande força do Atlético está na torcida, nessa massa apaixonada. Então queremos estar juntos em 25, queremos que o Atlético continue ocupando aquele espaço que ele hoje ocupa no futebol nacional e mundial, um time respeitado, um elenco forte, que entra em todas as disputas com chance de ganhar título. Hoje o Atlético é respeitado no Brasil e no mundo. Nosso projeto não é voo de galinha, é voo de longo prazo, cada vez melhor. E sem o apoio da massa, nós não chegaremos lá, mas eu tenho certeza que a massa nunca falta nos momentos mais importantes da história do Atlético. E é isso, a massa não vai faltar não, não vai. Lá em Itabira, você já viu o voo de galinha? A galinha voa rapidinho assim, né? É rapidinho. Já pousou. Lá em Morro do Ferro, lá nem voa, né? Também. Né? Então segundo ele não é voo de galinha, porque é a longo prazo. É, longo prazo. E sobre voo de andorinha, né? Viaja cidades e cidades. Verdade. E sobre a venda do Paulinho, que já está tudo certo, falta só aqueles detalhes burocráticos. Paulinho vai ser mesmo jogador do Palmeiras. O Patrick, que era do Sub-20 do Palmeiras, e o Gabriel Menino reforçam o Atlético. O Rubens Menin, até nesse vídeo, ele fala que os investimentos, que o valor arrecadado com essa venda será investido no futebol, para repor mesmo o Paulinho, para buscar uma contratação, porque existia muito esse questionamento da torcida. Vai fazer o que com esse dinheiro? 18 milhões de euros. Vai utilizar para pagar dívidas ou para investir no futebol? Segundo o Rubens Menin, é para investimento no futebol. É isso, ele já estava falando. E por que a gente voltou nessa questão do Paulinho? Porque durante o final de semana, né, a gente teve algumas informações de que o negócio podia não acontecer, né? Mas quando o Rubens Menin diz que a coisa está acontecendo é porque vai. E, inclusive na semana passada, eu acho, né, o Paulinho já viajou com a família para São Paulo, né, para fazer os exames e tudo mais, né? É uma coisa que já meio que para mim já é sacramentada. Não tem Paulinho, vai ter que ir atrás. Isso. E aí começa a surgir nomes, né, Edmar? Tem nomes já? Começa a surgir. Peraí, você quer falar sobre o Paulinho?
Faz falta? Como é que Nossa vai ser? senhora. Já falei que semana passada, não acha outro igual com o mesmo preço, infelizmente. É difícil, né? Bom jogador, decisivo, perde muitos gols, sim, mas em muitos momentos também acabou sacrificado pelo esquema tático, por tudo que o Milito pedia para ele fazer, né? Mas acho que é difícil repor a altura. O Atlético precisa de um companheiro à altura do Paulinho para o Hulk, basicamente. É isso. Também acho complicado e financeiramente também é muito complicado. Eu espero, né, obviamente, também que hajam as explicações depois de que por que a venda do Paulinho. Porque a gente fala muito aqui, mas às vezes a gente não sabe. É grana. Não, mas pode não ter sido só isso, né? O jogador também pode ter demonstrado uma coisa, porque eu ouvi deles também a questão do Arana e a questão do Scarpa, que também são jogadores caros para o Atlético, que têm dinheiro e que as situações poderiam também envolver muito dinheiro, em que o Atlético diz o seguinte, o Corinthians falou muito no Arana sempre, mas nunca chegou com grana. O Arana, na verdade, se você interpretar melhor aquilo que ele falou depois do jogo, você vê que ele fala, minha família tá bem aqui e tal, não sente muita vontade. O Hulk vira e mexe, aparece um negócio para ele, e a gente já conversou com ele esses últimos dias, e a história é a seguinte, tá feliz demais aqui, não vai embora, esquece isso, pronto, acabou. Da SAF também, a renovação tanto do Arana quanto do Hulk foram renovações muito caras para o Atlético, né? Onerou a folha. Então, assim, é muito dinheiro para se pagar e é o mesmo caso do Scarpa. O Atlético investiu muito no Scarpa. Então, para se tirar ele daqui, tem que ser muito dinheiro. Mas do Paulinho, a gente também precisa saber do lado do jogador. Eu tenho muita curiosidade pela entrevista dele no Palmeiras também, para ouvir o que ele vai falar. Ele também quis deixar... sabe? Porque tem a gente sabe, né? Quando o cara não quer ir, não vai, meu. Mas assim, me parece, Tadmar, pelo que a gente acompanhou dessa negociação, de que não foi nenhuma forçação assim do Paulinho. Partiu muito mais do Atlético. Olha, recebemos uma proposta muito boa, Paulinho, temos interesse. E ele achou também que era uma boa proposta. Paulinho também achou que era viável, mas não foi aquele tipo de negociação que partiu do jogador e ele forçou uma saída. O Atlético recebeu uma proposta muito boa. Sobre dois nomes que estão circulando aí nas redes sociais, Mara. Bruno Henrique e Soteldo, que são os nomes que estão circulando. Sobre o Soteldo, a gente apurei junto com o Pedro Faria de que o Atlético sim sondou e que existe um interesse. Inclusive o Soteldo já trabalhou com o Cuca. Não tem informação se existe negociação avançada, mas que é sim um nome que interessa. Soteldo, que pertence ao Santos, ele atuou na última temporada pelo Grêmio. O Grêmio tinha o direito de exercer a compra, não vai exercer. E aí o futuro dele está muito incerto ainda. Até porque até o próprio Santos fala em permanecer com ele. O Santos que é dono, por isso que as dificuldades são grandes, né? Isso. E no caso do Bruno Henrique... Não tem nada. Não tem nada. Nós apuramos também. Bruno Henrique é fake, não teve nada, não existe, não se falou dessa conversa. Outros nomes devem aparecer agora à medida que se tem o treinador. Exato. Né? Mas assim, dentro desse contexto aí, o que a gente tem das partes nesse momento é isso. E pelo perfil do Cuca e pela necessidade do elenco, pode ter certeza que o Atlético vai forte para trazer atacantes de beirada, de velocidade. Então é a prioridade no momento, atacantes nesse perfil aí do Soteldo, do Bruno Henrique. Lembrando que o Cuca deve se apresentar depois aí do ano novo, já para esperar os jogadores, né? A apresentação deles dia 4, é isso? Não, do Atlético é mais para frente, dia 8, mas aí eles têm a excursão, ou vão fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, né? Dia 15. Acho que o Santos saiu dessa... Parece que ia jogar lá também, não vai mais, né? Acho que o Santos não vai mais, não. Mas o Cruzeiro também vai, tem São Paulo, tem uma série de times e vão fazer essa pré-temporada por lá, então o Cuca já vai, nesse sentido, comandar o Atlético por lá. Outro movimento que a gente viu também, que meio faz a gente voltar assim, né, nos últimos anos, é a definição do novo diretor de comunicação, né? É verdade. Novo, velho diretor? Velho não, tá, Domênico? Não é velho, é assim, velho que eu digo assim, no trabalho, obviamente. Tá voltou o Cuca, agora tá voltando o Domênico, daqui a pouco é o Belmiro que tá... O Belmiro eu já não sei tanto assim. Não, brincadeira, um grande Belmiro. Mas o Domênico foi anunciado pelo Atlético como diretor de comunicação. O Diogo Couto, que estava fazendo essa função
depois da saída do André Lamonier, ele recebeu uma proposta da Arábia. Isso, e comunicou que vai deixar o Atlético, então esta função ficou em aberto. O Atlético fechou com o Domênico, que atuou pelo clube durante 20 anos, entre 2001 e 2021, conhecido nosso. Sim. E pelo termômetro das redes sociais, a torcida gostou, né? Porque a ideia do Atlético é reaproximar mesmo a comunicação do clube com o torcedor, com a imprensa, fazer melhor esse trâmite, né? Essa relação mesmo entre torcida, clube e a imprensa também. E só para lembrar, né, Domênico Bennick chegou a ser diretor de futebol também do Atlético, né, durante um período extremamente competente, né, foi um tampão, mas extremamente competente também na sua área, que é a área de comunicação. A minha vida, né, vamos lá, de 2000 para cá, eu sempre trabalhei com essa dupla no Atlético, né, com o Domênico e com o Cássio, que é outro que a gente gosta muito, que é o gerente de comunicação hoje do Atlético, e com o Domênico também, que volta também a nossa expectativa também, e acho que é isso, né, pelo que a gente conversou com o Domênico e tudo mais, de uma reaproximação também com a imprensa, para que a gente tenha as respostas de forma mais imediata. Acredito que deva ser, não sei, a gente ainda não falou sobre isso, o Atlético também não definiu, né, o Cássio deve continuar trabalhando com os jogadores ali, técnico, o Domênico deve fazer esse trabalho mais com a SAF, como é normalmente o que faz o diretor de comunicação, mas que a gente possa ter menos aquilo que a gente sempre cobra tanto, que é uma SAF falar, o pessoal de lá falar mais, e não é nem com a gente, é em virtude de informações que a gente tem que passar para o torcedor. E acho que o Domênico é muito competente nesse sentido. Se realmente for dado ao Domênico essa responsabilidade com tudo que ele tem direito, ou seja, estar por dentro realmente daquilo que acontece, o Domênico é muito competente. Ele é tão competente que ele está voltando, né, gente? Porque fizeram várias tentativas aí e não deu certo. E o Domênico está, então, retornando à diretoria de comunicação do Atlético. Ele vai tirar férias, ele assume mesmo dia 20 de janeiro, né? Essa função aí na direção de comunicação do Atlético, mas a gente deseja toda a sorte do mundo para o Domênico. Claro, aqui sempre abertos os microfones e tudo mais, né, para que a gente possa estar levando e falando a palavra oficial do Atlético. Isso é sempre importante, isso evita fake, isso evita notícias atravessadas, isso evita que o torcedor fique raivoso com relação às informações ou às conversas que não acontecem. Acho que é um grande acerto esse retorno do Domênico à direção de comunicação do Atlético. Você também concorda, Pedro? Concordo, sim, desejo sucesso. E já também tive a oportunidade de trabalhar por muitos momentos enquanto o Domênico foi o diretor de comunicação do Atlético. Foi uma reformulação que essa própria diretoria da SAF propôs, né? Isso. E infelizmente acabou não dando tão certo. O Atlético acabou se distanciando em muitos aspectos da sua torcida. É muito importante que essa retomada seja voltada principalmente à torcida do Galo, né, que por muitos momentos acabou não se sentindo identificada com as propostas, as notas oficiais ou até mesmo algumas ações que o clube promoveu nos últimos anos. Deixa eu pedir para o pessoal encerrando então a nossa pesquisinha aí, a nossa enquete lá no tempo.com.br. E aí daqui a pouquinho a gente já traz a resposta, tá bom? Deixa eu passar aqui pelo que o pessoal tá falando. O Carlos Renato tá aqui. Obrigada aí pela pergunta, viu, Carlos Renato? Um abração para você, querido. O Polaco tá dizendo aqui, tá falando também do trabalho do Cuca. Tem também, obviamente, cruzeirenses aqui falando que a gente não falou que o Cuca passou pelo Cruzeiro. O Cuca passou pelo Cruzeiro, obviamente, né? Chegou a Libertadores com o Cruzeiro, perdeu vaga na Libertadores com o Cruzeiro, mas também trabalhou no Cruzeiro. Aliás, vocês se lembram, um pouco antes, deixa eu ver, antes do Fernando Diniz, antes do como é que eles são? O anterior ao Fernando Diniz? Esqueci. Cruzeiro que você tá falando? Do Cruzeiro. O do Seabra, a gente chegou a conversar com o Cuca sobre uma possibilidade ali do Cuca retornar ao Cruzeiro. O Cuca foi muito, e a gente colocou, pode ir lá no tempo.com.br, digita lá,
Cuca no Cruzeiro, que você vai ver essa matéria. O Cuca falou, não, Dimara, não tem chances de eu retornar ao Cruzeiro, até pela relação que eu tenho com o Atlético, pelos títulos que eu tenho no Atlético, pela forma como a torcida do Atlético me vê e como eu vejo o Atlético. Então, o Cuca, que foi mencionado na época, já foi logo dizendo não, né? Ele não tinha, não sei nem se recebeu proposta na época, nada, mas ele já foi falando não, porque a relação que ele tinha com o Atlético não permitia isso. Resultado da enquete na tela, tá aí já o resultado? Ah, sim, está. Você confia que Cuca fará trabalho de longo prazo no Galo? Isso porque ele assinou contrato de 2 anos. A diretoria fala muito num prolongamento aí de trabalho, né, para que seja mais longevo mesmo. O Cuca também fala sobre isso. Se você acredita ou não, você confia nisso? Não, 51%, sim, 49%. Então, não, 51% não acredita que o trabalho vai... empate técnico, 51 a 49, para mais ou para menos, aí, papo, empate técnico. Então, metade está acreditando que realmente será longo e metade acreditando que não será longo. Tenho certeza que, para além de ser longo ou curto, o torcedor está interessado em saber se vai ser bom ou ruim o trabalho, né? Não, porque se ele chegar, fizer 1 ano de um trabalho excepcional e depois sair, acho que o torcedor fecha tranquilamente. Sim. Você topa um campeonato brasileiro, uma sul-americana por 1 ano, depois sem o Cuca, eu tenho certeza que o torcedor fecha. Gente, é só começar a entrar, a ganhar. A gente conhece a história do futebol, desculpa, mas é essa a história do futebol, né? Exato. Sabe, isso o tempo faz com que a gente tenha essa ideia.